Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa penúltima aula, né? Essa penúltima Isso aí. aula. Eu sei que vocês já estão cansados da minha voz, né? Que há 3 semanas vocês escutam só eu, mas a semana que vem eu deixo o Diguinho falar, tá bom? Aí vocês só escutam o Diguinho falar, tá? Mas o Diguinho falou que a semana que vem vai ser 3 horas e meia de aula, tá? Né, Diguinho? Tem que fazer um apanhado geral aí do básico, o avançado, vai dar mais ou menos isso daí. É, né? Bom, aquela aulinha que a gente resumiu, né, Dolfo? Tá com 136 slides, né? Mais ou menos isso aí. Eu incluí mais dois hoje, velho. Vai dar uns Ah, então 138, beleza. Tá bom. beleza? Bom, pessoal, e aí? Como é que foi a semana passada? Com a finalização da etapa C, né, nas classes corticais. Praticaram, conseguiram colher algumas informações, conseguiram rever alguns pontos que vocês às vezes estavam deixando de fazer ou não estavam tendo a informação. Como que ficou? Passem aí pra gente os feedbacks, passam aí as perguntas. Vamos lá. Rapaz, tem uma janelinha aqui que tá, como é que fala? É o corredor X lá, velho, não dá para enxergar nada. Ah, apareceu, era a Alessandra. Tava tudo preto, eu falei, que é isso, velho? Não tinha nem o nome escrito. E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Vivi, nenhuma dúvida? Lenita, Ana. Eu tenho, para variar. Qual Posso falar? pergunta, Ana? É, eu estava esperando, né? Toda vez eu falo, estou esperando alguém falar. É, sabe aquela adolescente da tentativa de suicídio? Que eu falei aula Hum, passada? Eu encontrei uma classe nova. Só para dar um retorno e eu gostaria de uma orientação. A mãe falou que depois de 3 dias ela teve uma febre muito intensa, tá? E tinha dado amígdala no nível. Aí a mãe levou no médico e deu amidalite, né? O diagnóstico do médico é amidalite. Agora, sim, meu questionamento eu percebo que está tendo como que eu vou explicar? Um amadurecimento, eu acho, né, da micro, do que a gente fala para o paciente, né? A minha pergunta é como que a gente se posiciona perante essas situações do que o corpo vai responder. Eu particularmente, eu evito ficar falando do que vai acontecer com o paciente, porque também a gente não sabe o que vai acontecer, né? tá, você está perguntando sobre reações, é isso? Isso, Essa seria a colocação? é. Para a gente Bom, fala, a gente não fala, essa é a minha... eu, depois de 15 anos trabalhando com a micro, aprendi que, na realidade, quanto menos a gente falar sobre reações, melhor, certo? Para que a gente não fique também, de uma certa forma, colocando informações do que a pessoa tem que ter. Então, eu não falo muito mais sobre isso. O que eu peço é para que ela beba bastante água. E, normalmente, eu sempre comento que pode ser que, às vezes, os primeiros dias, 2, 3 dias, ela se sinta mais cansada, mais fadigada, correto? E eu relato muitas vezes que é o que eu escuto de muitos pacientes. Rodolfo, eu saí daqui, parece que eu tomei uma surra, eu fico muito cansado e fadigado. Eu não falo mais nada sobre nenhum tipo de reação. Porque a gente sabe que às vezes a gente fica colocando informações, né, na cabeça do paciente e ele sai dali pensando que ele tem que ter uma reação e óbvio que isso possivelmente vai lá e acontece. Então eu prefiro não colocar sobre questões de reações, mesmo porque às vezes as pessoas falam sobre reações e os pacientes entendem como reações como um efeito adverso, Ruim, isso. tá? E a microfisioterapia não existe um efeito adverso. Tá? Não temos um efeito negativo do que possa fazer com a microfisioterapia, correto? Caso essa pessoa volte para mim falando que tem alguma reação, ela teve uma dor de cabeça, que ela teve uma diarreia, que ela teve uma dor de estômago, eu normalmente falo, olha, o corpo quando ele ativa essas informações de reparação, ele pode muitas vezes arranjar mecanismo de eliminação
né, dessas toxinas ou dessas informações que lhe fazem mal. E aí ele pode arranjar maneira de jogar isso para fora. Mas isso, na realidade, não é uma reação ruim. É uma capacidade do corpo de se reorganizar. Tá? Mas tem pessoas que sentem e tem pessoas que não sentem nada. Normalmente é assim que eu trabalho. Não sei se a Mari, Rodriguinho, Rô, querem falar alguma coisa sobre isso? Eu não falo nada há muito tempo já de reação, até porque a gente acaba induzindo, né? Pegar uma pessoa aí que tem algum medo, pronto. Ah, eu tive isso, eu tive... Ele vai ter todos os sintomas que você falou que ele poderia ter algum, ele vai ter tudo. Então, eu prefiro não falar nada. Falo que se tiver algum desconforto, para mim, me chama. Eu falo igual você falou, Idolfo, de uma pequena convalescência. Fala, pode ser, né, que você tenha uma pequena convalescência, porque é um processo de reparação que o seu corpo vai iniciar agora, né? Então, dá uma pequena convalescência. E acabou. Inclusive, hoje uma aluna me mandou uma mensagem perguntando porque uma paciente que ela atendeu, um neném, que no dia seguinte após a micro, começou a recusar o peito e só pegou a mamadeira. E já vinha nesse processo de complementar com mamadeira, porque a mãe tinha pouco leite e tal, a criança tinha fome. E ela falou que foi uma reação da micro. Ah, foi depois da micro, foi a micro que fez isso, que ela começou a recusar o peito e agora só pega a mamadeira. Eu falei, não é a micro, né? Ela já vinha nesse processo de mudar, né? Ela realmente não estava se alimentando só com o leite do peito e ela só recusou agora o peito. Não é a micro que fez isso, né? Porque agora tudo virou culpa da micro, né? Ok, pessoal. Eu tenho feito isso também, só gostaria de saber de vocês. Muito obrigada, viu? Valeu. Eu acho que a gente tem que quebrantar essas informações, porque infelizmente muitos ficam lendo aí em sites e tudo mais que tem reação pós-sessão de micro. Eu tento quebrar sempre isso com meus pacientes, ok? Eu acho que é algo que a gente tem que tirar essa informação e daqui a pouco a gente vai estar deixando de atender as pessoas porque as pessoas passam mal depois de fazer microfisioterapia. Então, lembrem-se que tem efeito placebo, mas temos o efeito nocebo. Né? E o efeito nocebo é aquilo que eu induzo a pessoa, como a Ru colocou, né? Induzir a pessoa a ter aquilo. Né? Então, tomem cuidado com isso. Obrigada. E muitos já chegam perguntando, eu vou ter reação? Né? Já chega com medo disso. Perfeito. Obrigada, viu? O que mais, gente? Ô, Rodolfo, boa noite. Eu até tenho uma Boa dúvida, noite. mas é de processo, pode perguntar? Pode? É sobre os processos. Essa semana eu atendi uma paciente e ela estava com um processo, estava mais leve no globalzão, estava mais leve em G, mais forte em F. Aí eu fiz o F, tinha um processo 7. Mas quando eu terminei, que eu retestei o global, estava muito forte no G. E aí eu fui buscar e tinham mais 2 processos em G. Só que isso nunca aconteceu comigo. Como realmente o bloqueio estava muito forte, não estava em cinza, e eu fui e corrigi. Mas é possível achar tanto, por exemplo, igual eu achei um processo em F ou em G, ou alguma coisa ali eu não fiz certa? Não, lembre-se que o que você não pode é achar mais de 3 processos, né? Não. Foram, Porque aliás, eu achei 3 processos. Porque até 2, 3 processos ainda o corpo conseguiria sustentar nesse nível. A hora que eu teria mais processos, aí eu colocaria proteções em cima de tudo. Então, A nesse minha ponto, dúvida é se eu poderia ter achado 1 em F e 2 em G. Porque geralmente quando eu acho 2 processos, às vezes eu acho 2 no F, ou 2 no G, ou 1 em G. Eu achei 1 em F e 2 em G. Entendeu? eu não vejo nenhum problema em ser Não, né? em gêneros opostos. Ah, então tá. Eu achei que tinha que Tá? ser sempre no mesmo gênero, por isso que me confundiu, mas eu fiz a correção. Não, então tá bom. Ok. Era essa a minha dúvida. Obrigada. Alguém mais? Nada, pessoal? Bom, então vamos. Pergunta? Rodolfo. Oi, Carla. Rodolfo? Pode falar, Carla.
Carla, pode falar. Rodolfo, sou eu. É mentira, só uma dúvida aqui. Eu tô querendo ver se eu consigo formular a pergunta, tá certo? Vamos supor que deu uma confusãozinha na minha cabeça. Vamos supor que eu encontrei uma negantropia complementar em E, tá certo? Certo. Aí eu queria saber se eu corrigir ela, eu não vou mais encontrar ela na individualidade. Mas, Carla, a negantropia complementar em E é a individualidade. Pois é, eu não encontro mais lá, não é isso? Mas é que lá é a mesma coisa. Pronto, é isso que eu quero saber. A mesma coisa. Uhum. Não, porque eu pensei que podia ser tipo assim, uma camada mais superior e aí liberando ela. Não. A negantropia complementar em E é o que vocês aprenderam que tem hoje no NP2, né? Isso. Então eu já passo, já não faço, já não testo mais ela, né? Quando eu vier lá de cima para baixo. Se você tiver feito, por exemplo, um NP2, você fez a individualidade primeiro, para chegar na negantropia complementar, você não vai ter individualidade. Bom, é para não ter, né? Uhum. Se tiver, porque deixa eu passar, né? Alguma coisa voltou, alguma coisa foi vivida novamente, ou tem alguma coisa que está errada ali, né? Certo. Ok. E aí a mesma coisa isso para as classes, porque nas classes não tem assim N6, N8. Eu não vou encontrar lá no terreno. Nas classes você tem uma modificação de terreno, certo? Então, óbvio, se você corrigir nas classes, se você for direto lá, possivelmente você pode não encontrar essas no terreno, porque seria uma modificação daquelas informações, ok? Mas eu vou testar da mesma forma e verificar se acha alguma coisa. Lembra que a classe são modificações e são imagens mentais de lembranças que muitas vezes o nosso arqueocórtex, o paleocórtex ou o neocórtex fica, ok? Então ela pode ser muitas vezes essas informações modificadas como eu estou colocando para você. Tá difícil de ouvir a resposta por conta do barulho que está em volta das crianças. É aqui, Carolzinha, vai para outro canto, por favor. É aqui, desculpa. Só por enquanto eu estou falando aqui, depois eu desligo o microfone. Eu vou desligar. Ok? Legal. Alguma pergunta mais, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos abrir aí a nossa apostilinha que a gente passou para vocês. Até, Diguinho, obrigado de novo por você ter passado, viu, cara? Hoje eu comecei a aula 8 horas e acabou passando. E a hora que eu vi, eu falei, eu vou lá mandar e você mandou direto. Obrigado, viu, velho? Nada, Dor. Tamo junto aí. Mandei aula direita. Eu mandei aula errada, né? Não, mandou a aula certa, caraca. Mandou a aula certa. Bom, vamos lá. Entrou aí? Tudo bem, certo. gente? Entrou? Tudo certo. Ó, a única coisa que aconteceu é que eu incluí um slide aí, tá, Diguinho? Então nós vamos falar hoje do tecido conjuntivo intrapessoal, tá? Que é a etapa D da negantropia complementar. Na realidade, esse E1C3, ele não é essa apostila de vocês, a de vocês, se eu não me engano, é E2C3, tá? É porque, na verdade, houve um reposicionamento nas páginas aí, então agora ficou esse número, por isso que está desse número aí, tá, gente? Mas E Dor. você está certo. Hã? Fiquei avisando em cada slide, que eu acho que eu esqueci de tirar dos slides a página. Não, tem problema. Tudo E2, C3. E as páginas vão estar também meio ao contrários aí, tá, gente? Eu acho que as páginas até vão estar certas, viu, Diguinho? Só o E mesmo que vai estar ao contrário. Tá. Mas a gente vai vendo isso aí, não tem erro não. Então, é o tecido conjuntivo, né? É o intrapessoal. Lembro vocês, então, que nós estamos na negantropia complementar. Nós passamos pela etapa A. Passamos pela etapa B, que é o transpessoal, ou seja, antes da pessoa. Passamos para a etapa C, que é a pessoa em si, né? Como a pessoa
responde às capacidades, né, que a gente tem evolutiva. No transpessoal, eu tenho as informações que é relacionada às forças de evolução, né, que a gente carrega antes mesmo de existir. A etapa C, que é a pessoa, que são as capacidades evolutivas de cada um. E nós entramos agora na etapa D, que é o tecido conjuntivo, que de uma certa forma é o que liga todos os nossos tecidos, né? A gente sabe que nós estamos envolvidos por um tecido conjuntivo. E aí está colocando como intrapessoal. Por quê? Porque essa é a informação de dentro da pessoa. Tá? Então nós temos aqui as informações que estão contidas dentro da pessoa. Então nós vamos verificar as etiologias que estão dentro dessa etapa D da negantropia. Lembro que aqui, se eu for pegar no comparativo da etapa, quando a gente pega a negantropia inicial, nós estaremos na etapa D lá, que lá é a construção, né, das células que vão elaborar os líquidos, né? E os líquidos nós sabemos que eles fazem o quê? Uma harmonização, correto? Entre o funcionamento corporal. Então o tecido conjuntivo, ele não deixa de ser essa mesma informação para o nosso corpo. É aquilo que faz uma harmonização dentro de nós, para que nós permitimos a construção do nosso ser, né, do nosso eu, já que nós estamos na negantropia complementar, que é a construção do indivíduo. Então é isso que nós vamos verificar sobre esse tecido conjuntivo. E vocês vão observar que nesse tecido conjuntivo, até a gente estava brincando um pouquinho antes de começar a aula, é onde fica muitas vezes aquilo que é escondido de nós, ou aquilo que não pode ser falado, não pode ser dito, né? Então é aquilo que fica intrapessoal, e que muitas vezes ele necessitaria ser corrigido ou reorganizado, ou reconstruído, né? Ou reciclado, que é a palavra que a gente usa muito para o tecido conjuntivo. Porque o tecido conjuntivo ele é como se fosse, então, uma usina de reciclagem de materiais, correto? De estruturas que não servem naquele momento, mas são depositadas naquele espaço para em algum momento aquilo ser utilizado novamente. Ou, quando não necessário, é jogado fora. Então, isso é o que forma o nosso tecido conjuntivo, tá? Dentro do intrapessoal. Então, eu coloquei só isso aí, que eu acho que não tem na aula do Diguinho. Eu incluí só para vocês lembrarem que nós estamos no controle da negantropia complementar, tá? Então, eu vou sair desse controle global utilizando os eixos de F e o eixo de G central, na região da costela lateral e no trocânter, com a palpação da região tenar. E eu vou testar o arco nasal e a BAT lá embaixo, com a palpação da polpa dos dedos de segundo a quinto dedo. Ali, controlei, tem bloqueio, correto? Imediatamente eu tenho que procurar agora qual é a etapa que está cometida. Cheguei aqui, vocês lembram, eu cheguei com a mão ou em F, né, na sexta costela, ou no trocânter em G. Estou com a mão com a região tenar, né, nessa palpação, e vou palpar com a região da polpa dos dedos. E aí eu vou testar e verificar se é a letra A para F para G, a letra B no punho para F para G, a letra C no cotovelo para F para G, e a letra D, né, para F e para G. Então, cheguei aqui, eu sei que eu estou na etapa D. Tá? Então, aqui vocês estão nessa apostila de vocês. Até confirme para mim, é o E2C3 mesmo, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que é o E2C3 na apostila de vocês. Então, vocês estão sobre o E2C3. O que eu tenho que lembrar? Que agora a minha palpação, né, ela será feita com a palpação de mão plana ou mão plena. Então, eu tenho que palpar todo o tecido com a mão plana, correto? Toda a área que eu testo com essa mão plana. A gente pensa nisso justamente quando a gente dá um exemplo, pensando em uma bexiga, né? Porque, na verdade, eu uso essa palpação como se eu estivesse palpando mesmo uma bexiga. Eu já vou mostrar nisso na hora que vocês localizarem o controle global do tecido conjuntivo. Então, eu estou na etapa D, correto? E é esse intrapessoal, é esse tecido conjuntivo que faz essa harmonização, né, de todas as estruturas do nosso corpo, né? Bom, o que a gente tem para colocar, então, o que seria esse tecido conjuntivo? Né? Na embriologia, esse termo do mesênquima, que vem antes do tecido, ou seja, é uma formação antes da construção dos tecidos embrionários. Cada tecido é acompanhado de uma cavidade, que contém elementos, substâncias relacionadas àquele tecido, e ali é onde estamos entre os tecidos com uma função específica. Então, eu crio duas cavidades iniciais, justamente para quê? Para possibilitar que ali fique diversas estruturas, substâncias, elementos que podem favorecer, né, a continuidade da elaboração desses tecidos. Então, o que nós lembramos nesse momento? Que aqui eu tenho a formação do tecido ecto,
e do tecido endo, né? E perante a esses tecidos, o que se forma? Essas duas cavidades, uma para o ecto e outra para o endo. Essas cavidades são chamadas de cavidade amniótica, que é a que forma aqui com o ecto, e a cavidade vitelina, né, ou a lestocele secundária, que é a relação com o endo. Nessas cavidades é o que fica, então, depositado substâncias, elementos, né, fibroblastos, colágenos, tudo que, de uma certa forma, está sendo utilizado para a construção desses tecidos e que, quando eles já são utilizados e não servem mais, é depositado sobre essas cavidades. E isso fica ali se acumulando. Tá? O que pode acontecer, né, no nosso corpo como um todo, é que isto é o que vai dar origem, então, né, aos tecidos conjuntivos. Né? E ali eu posso depositar, então, estruturas que não servem mais para o meu corpo, mas que ficam ali esperando o momento de ser necessário novamente utilizar esse tipo de estrutura. Tá? Pode ser que o corpo não precise mais disso, ele joga isso fora. Mas o que acontece é que, às vezes, pode acontecer por etiologias, que a gente vai estudar aqui no tecido conjuntivo, o corpo perde essa capacidade de reutilizar, né? De reutilizar essas estruturas ou de jogá-las fora. E isso pode, por muitas vezes, ficar se acumulando. E é onde, por vezes, isso gera uma saturação, né? Ou um aumento, né, de toxinas sobre essas áreas, ou de elementos que não servem mais, e aí geram acúmulos, né? Como se ficasse muita sujeira para ser reciclada, e o corpo não consegue realizar isso. Em biologia, as células encontradas são células livres de fibroblastos, de colágenos, células de gordura como local de armazenamento e proteção. Também encontramos a matriz extracelular, né, como local de construção. Então, dentro dessas duas cavidades, é onde fica depositado todos esses tecidos, né? Todas essas estruturas que não servem mais, mas que automaticamente, por algum motivo, elas podem ser reutilizadas em algum momento. Então, em microfisioterapia, o que a gente entende, então, desse tecido conjuntivo? Como eu falei para vocês, é ele que permite essa harmonização desse funcionamento, tá? Então, eu tenho ali, ó, esses elementos fazem pensar no tecido conjuntivo como uma usina de reciclagem de tecidos ou células, com as fases de desestruturação e reestruturação, ou em continuidade com o terreno. Então, vocês vão observar que essas cavidades, elas acumulam, então, aquilo que não serve mais para depois ser reutilizado. Como que ela faz isso? Ela gera uma desestruturação daquilo que não serve para depois aquilo ser reestruturado e permitir com que seja reutilizado. E óbvio que a gente sabe que aqui tem continuidade de informações que poderiam estar vendo de todo aquele material extraembrionário, né? Que vem juntamente com o terreno, né? Mas a gente sabe que quando a gente trabalha com o terreno, essas informações possivelmente já são corrigidas, né? Tudo que pode ser usado será reciclado e o restante será descartado. Então, o que serve eu armazeno e reciclo para reutilizar. E o que não serve, esse tecido conjuntivo vai jogar fora. O tecido conjuntivo pode ser anexado às cavidades embriológicas liquidianas. Tá? Por que liquidianas? Porque eu estou na etapa D. Então, todas essas células elaboradas, né, que elaboram, né, as células que vão produzir os líquidos, estão correlacionadas com o tecido conjuntivo. Não é à toa que a gente sabe que o tecido conjuntivo é um dos tecidos corporais que mais necessitam de hidratação. Então, eu preciso de muita água para que o tecido conjuntivo ele tenha uma boa função. Imagine um centro de reciclagem que, de uma certa forma, só gasta informação, mas ele não tem capacidade de nutrição, né, de ter líquidos para funcionar. Então, esse tecido conjuntivo necessita de muita água. Né? Até tempos atrás, num curso que a gente estava lá em Portugal, eu lembro de um professor espanhol falar que, às vezes, aquelas pessoas que acordam pela manhã, sentindo muita dores e travada, e quando colocam os pés no chão, tem aquela sensação de muita dor na face plantar, isso tem muita ligação com desidratação de tecido conjuntivo, né? Por quê? Porque eu necessito de líquidos para hidratar esse tecido conjuntivo e ele permitir todo o funcionamento, né, de todas as estruturas do nosso corpo. Lembra que esse tecido conjuntivo ele envolve todos os tecidos, né, mucosos, nervosos, musculares e assim por diante, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse holograma
só para a gente entender os pontos que nós iremos utilizar, né, que são os pontos de entrada, né, de reestruturação e os pontos de desestruturação desses tecidos. Então, a gente tem essas áreas que nós trabalhamos, né, de uma certa forma, no tecido conjuntivo. Lembro vocês que o tecido conjuntivo ele está lá em cima no tempo, né, ou seja, no finalzinho da classe 9, eu tenho lá em cima ele no tempo, que é o local de reestruturação no tempo, e lá embaixo no pé, eu teria ele no local de reestruturação no espaço, tá? Mas eu também tenho a desestruturação, que ele vai se encontrar na região plantar, né, lá do pé no tempo, e na região da palma da mão, né, para o espaço, certo? Por quê? É o final. Lembra desses pontos que nós trabalhamos, principalmente nas classes? Na classe 9, a gente trabalha justamente nesses pontos aqui. Então, o que eu tenho? O tecido conjuntivo é a etapa D, é o que está acima, correto? Ou abaixo, né? Eu tenho aqui os pontos, então, de reestruturação, que está na calota craniana e no pé, e eu tenho os pontos que estão correlacionados com a desestruturação na planta do pé e na palma da mão, correto? E aí tem tudo isso aqui descrito para vocês, é o que eu acabei de colocar. No tempo, a calota craniana é a entrada, é o aporte do material para a construção, é onde a gente encontra os níveis 4, 5 e 6, né, que nós temos aqui no tecido conjuntivo, nós temos 9 níveis, né? Então, esses níveis nós vamos encontrar aqui, o 4, 5 e 6. Na planta do pé eu tenho a saída, que seria a destruição para a reciclagem, não é isso? Que é o 7, 8, 9, que é o que permite a construção, né, do novo. E além dos tecidos, que estaria no membro superior, que eu tenho bem justamente aqui, as informações que estão vindo do terreno, né, que é o tecido extraembrionário, que vem do terreno, que estaria no 1, 2 e 3. E no espaço eu tenho do tornozelo a entrada, que é o fornecimento de material para construção, que é o 4, 5, 6, é o que vai permitir a construção do presente momento, correto? E eu tenho a palma da mão, que é a saída, que é a destruição e a reciclagem, que é a 7, 8, 9, que é a capacidade da construção do futuro, né? E eu tenho, além dos tecidos na cabeça, né, o tecido extraembrionário, o terreno, que é o 1, 2 e 3. Então, essa área aqui e esta área aqui é o que está ligado à reciclagem do terreno, que é dado nível 1, nível 2 e nível 3. São áreas que, normalmente, nessas páginas que vocês vão trabalhar do tecido conjuntivo, são áreas que a gente não encontra bloqueios. Por que não encontramos bloqueios? Porque, possivelmente, vocês já trabalharam com informações do terreno. Então, normalmente, aqui você não tem a informação bloqueada, tá? Não no tecido conjuntivo, porque são áreas já trabalhadas por vocês. Na construção dos tecidos, que é esse presente momento, né? Que é a parte do presente, eu poderia pensar, aqui é o passado, correto? Aqui eu tenho as informações que vêm desse passado, nesse tecido conjuntivo. Aqui eu tenho o presente, que é a fase de construção dos tecidos. Então, é onde esses tecidos estão sendo construídos, ok? Neste momento aqui, né, é onde eu vou encontrar alguns bloqueios. Normalmente, no final dessa construção, é onde a gente tem mais bloqueios. Então, vocês têm 4 níveis aqui, o 4, o 5 e o 6, mas normalmente é o nível 6 que você encontra bloqueio. Isso não quer dizer que você não vai encontrar bloqueios no 4 ou no 5, mas normalmente é no 6 que você encontra bloqueado. E eu tenho aqui a desestruturação para a reciclagem dos tecidos, ou seja, eu tenho que desestruturar para reestruturar e possibilitar uma nova reciclagem desses tecidos para ser reutilizado. Com isso, eu tenho a construção para o futuro, né? Então, aqui é o início de toda a construção do futuro. É o que eu vou utilizar desses tecidos que não servem mais para automaticamente esse tecido darem continuidade a alguma construção. E aí eles estão nos níveis 7, 8 e 9. E é normal a gente encontrar mais bloqueio ou no início ou no final dessa construção do futuro, né? Ou eu tenho bloqueio no início do meu passo ao futuro, correto? Ou no final dele, quando eu já estou terminando essa desestruturação e essa reciclagem. Mas tudo isso está dentro desse tecido conjuntivo, que fica armazenando essas estruturas que muitas vezes já foram utilizadas, mas têm que ser reutilizadas em algum momento. Então, elas passam por esse processo de desestruturação para reestruturação e a partir dali ser reestruturado pelo seu corpo. Tá? A palpação é um toque, um impulso leve com a mão plana. Então, a mão plana empurra levemente um balão inflado com água sem fazer ondas. O empurro é leve e contínuo. Dar o tempo para a mão entrar no corpo. Então, imagine como se você estivesse com uma bexiga. Só que você tem uma bexiga com ar, correto?
e você tem uma bexiga com gel dentro. A bexiga com ar você vai apertando levemente, correto? E aprofundando essa mão, e você vai sentindo que tem toda uma mobilidade desse tecido. Ou seja, se não existe uma saturação, ou seja, muito cheio de estruturas dentro dessa bexiga, você consegue fazer essa complacência da bexiga. Já se essa bexiga com gel que você pega, na hora que você começa a empurrar, você não tem essa complacência. Você começa apenas a ter o afundar dessa informação. E se você parar a hora que você acaba de empurrar, você observa que a sua mão tem o formato nessa bexiga, né? Então, a palpação que vocês têm que fazer é uma palpação leve e sutil. E, óbvio, o que seria normal é você ter essa complacência da bexiga, né, do movimento, tá? Se fosse uma estrutura onde o tecido conjuntivo está limpo, ele está sem ter com toxina, sem estar com a sua saturação. Agora, quando eu tenho ele saturado ou cheio de informações e que não estão conseguindo jogar isso para fora ou reciclar o que precisa, automaticamente você vai aprofundando e a hora que você verificar, você vê que não entra mais a sua mão e que aquilo fica parecendo como se tivesse uma gelatina dentro, né? Ou seja, fica a forma da sua mão nesse espaço. Então, é esse tipo de palpação que nós utilizamos. É a palpação com a mão plana, tá? Em todo o trabalho é feita essa palpação com a mão plana, tá? Em todo local é a mão plana que eu utilizo, tá? Sempre numa busca em aproximação das mãos, né? Eu sempre faço um gesto meio que aproximando as minhas mãos, porque inclusive eu estou nas lesões primárias, né? Dentro da negantropia complementar, e automaticamente você tem que sempre aproximar as suas mãos, tá? Bom, aí nós temos então as etiologias, que é o que nós temos que entender dentro desse tecido conjuntivo, tá, gente? E essas etiologias do tecido conjuntivo, a gente tem que pensar que é a falha de comunicação, é a falta de informação. Então eu tenho aqui aquela falta de harmonia, né, entre o funcionamento, né, do nosso organismo, por uma falha de comunicação, por uma falta de informação daquela situação. E aí o que nós vamos observar? Que eu tenho as etiologias que estão no tempo, né, que são em ciclos, e as etiologias que estão no espaço, que são os estados, tá? Muitas vezes são correções são feitas tempo no espaço e espaço no tempo. Então vocês vão ver que de acordo com o trabalho que a gente faz, muitas vezes você está com um ponto sobre o tempo, mas você corrige sobre o espaço. Você está com um ponto no espaço, mas você corrige isso no tempo, ok? Então essas são as informações que nós vamos trabalhar dentro dessas etiologias, tempo e espaço. Elas podem ser em F e elas podem ser em G, né? O que eu tenho no F? Então, quando vocês encontrarem uma etapa D em F, o que vocês vão dar de informação para o seu paciente sobre a etiologia que ele está vivendo e que está levando ele a ter consequência? Então, eu tenho em F um desconhecimento. Ou seja, eu desconheço alguma informação sobre algum evento, alguma situação. Eu não tive todas as informações, ou seja, eu tenho uma desinformação daquilo que aconteceu. Eu não consegui captar ou não me passaram todas as informações. Então eu tenho uma desinformação, né? É algo que está escondido de mim. Ou seja, pode ser alguma coisa que está sendo feito pelas suas costas e que você não sabe o que está acontecendo. Esse evento possivelmente você possa estar vivendo, né? Então, eu tenho um vácuo de informações que preencherei com imaginação, porque não há vácuo no cérebro, né? Ou seja, eu coloco muitas vezes imagens ou possibilidades do que é que estão fazendo, mas eu não tenho a informação coerente. Então, isso pode muitas vezes atrapalhar essa usina de reciclagem de funcionar, porque como eu não tenho informação, eu não consigo saber o que eu devo reestruturar, né? Desestruturar para reestruturar. Então, o corpo fica limitado nessa ação do tecido conjuntivo. Então, eu tenho muitas vezes um bloqueio do futuro. Não tenho as informações, nenhuma regeneração é possível. Ou seja, o corpo deixa de fazer as suas regenerações. Ele não consegue se recompor, tá? Ele não consegue ter a capacidade de utilizar estruturas que já não servem mais para renová-las e permitir com que o corpo reutilize para a sua construção. Então, a gente sabe que quando a gente tem bloqueio na etapa D, são pessoas que têm uma característica de muito medo do futuro. Isso tanto no F quanto no G, tá? Então, uma característica que vocês poderiam acrescentar aqui dentro da etapa D
são pessoas que têm muitas vezes medo do futuro, ou medo da construção do futuro, ou medo do que vai ser do futuro, tá? Tanto em F quanto no G. Em F, eu sei que ele viveu uma situação de desconhecimento, de desinformação, ou algo que está sendo escondido de mim, tá? Não foi passado esta informação para mim. Eu tenho uma falha na comunicação, certo? Já para o G, o que seria? Pensem assim, né? F é aquilo que eu sofro, é aquilo que eu recebo, tá certo? Então, ou seja, eu não recebi a informação. Estão fazendo algo escondido de mim, então é algo sofrido, né? Eu tenho a desinformação, perfeito? Já no G, o que nós vamos observar? Eu tenho o recusar o conhecimento, ou a dissimulação da informação, tá? Ou seja, é a pessoa que prefere não falar, tá? Ou recusar passar o conhecimento para outra pessoa, tá? Então, ou seja, ela guarda para ela e ela não passa a informação. Então, no F, eu não recebo a informação, e no G, eu não passo a informação. Eu recuso passar. Ou eu dou uma informação dissimulada, né? Não é bem dessa forma, mas eu falo alguma coisinha ali. Eu coloco essa informação meio que às coxas, não é isso? E aí, se eu tenho uma informação que essa pessoa tem a ideia de que o problema é meu, eu não tenho por que colocar para os outros. Eu não tenho por que passar para os outros. Ou eu não tenho por que falar sobre isso. Então, eu escondo esta informação. Eu recuso dar esta informação. Tá? E isso também, óbvio, vai limitar a construção do futuro. Por isso que essa pessoa também terá, muitas vezes, um medo do futuro. Mas por quê? Porque ela não passa a informação. Ela não dá a informação. Não quero passar as informações. Não é da sua conta. Eu fecho e seguro para não poder construir. Ou seja, se eu fecho a minha capacidade de dar uma construção, eu impeço o meu centro de reciclagem de trabalhar. E aí é onde esse tecido conjuntivo vai começar a ficar, né, saturado ou cheio, correto? Ou ele vai perder a sua capacidade de trabalhar com essas estruturas para uma desestruturação e uma reconstrução. Tá? Então tem lá, bloqueios do futuro, eu bloqueio a informação. Nenhuma regeneração é possível. Então essas seriam as duas diferenciações quando vocês acham as etiologias de F e as etiologias de G. Tá? Então no F eu não tenho a informação, ou eu não tive a informação, e no G eu não passo a informação, eu não dou a informação. Ou eu dou a informação meia boca, né? Isso estaria no G. Então é aquilo que a gente fala, né, que são muitas vezes os segredos que são guardados, né? E esses segredos, eles podem começar a gerar um acúmulo sobre o meu tecido conjuntivo. E acúmulo a gente sabe que pode ser muitas vezes gorduras, correto? É onde nós vamos encontrar muitas vezes celulites, né? São tecidos adiposos que são armazenados no nosso corpo devido a situações em que ficam sendo escondidas informações, tá? Eu não posso brincar agora, né, porque a gente está online, né? E depois o povo vai ficar tudo bravo. Então eu não vou nem brincar sobre essa questão de celulite, né, gente? Mas tudo bem. A gente sabe que guardar a informação faz mal. E não passar a informação do jeito que deveria também faz mal. E óbvio que eu não ter as informações do jeito que eu gostaria também não é legal, tá? Então é por isso que, de uma certa forma, a gente está trabalhando sobre esse tecido conjuntivo. Que eu posso trabalhar nas pessoas que estão, muitas vezes, ou sofrendo com a desinformação, ou não estão passando a informação adequada, estão acumulando, né, esse material no seu corpo, impedindo uma regeneração, né, desses tecidos, uma recomposição desses tecidos. E óbvio que o que nós vamos ter a partir disso? Consequências. E as consequências seriam patologias, em que nós vamos encontrar, então, um estágio corporal acometido, né, com os seus tubos acometidos, e a partir dali você tem o seu sintoma. Tá? Então, entendam bem que aqui é aquela falha da comunicação. Tá? É a falta de informação. Tá? Na patologia, o que nós temos no tecido conjuntivo? Teremos sempre um estágio corporal afetado. Então, nunca esqueçam disso. Eu tenho um estágio corporal afetado. Então, sempre vai ter um sintoma, né, devido a essa etiologia que foi vivida e que automaticamente não foi passado, né, as situações ou de informação que eu neguei ou de informação que eu não recebi. Na fase 1, 2 e 3, não temos tecido. Por que não temos tecido?
Porque o tubo, né, afetado, na realidade, está ligado ao terreno. Então, eu venho antes dos tecidos, né? Então, isso estaria antes. Então, eu não tenho tecido. Já na fase de 4 a 9, eu já tenho tecido porque eu já estou no início da construção desses tecidos, né? Aí eu já tenho, não mais só o plano celular, né? Eu já tenho os tecidos correspondentes, né? Encontramos também uma zona de depósito, que corresponde à área, uma área densa, que pode estar em qualquer lugar do corpo, independente do estágio corporal afetado. Então, eu gostaria que vocês destacassem, quem imprimiu aí, que essa área de depósito, ela pode estar em qualquer lugar do corpo. Independente se o estágio corporal é uma AB1, tá? Eu posso encontrar uma área de depósito lá embaixo no membro inferior, tá? Ou se eu encontrei lá numa BA5, eu posso encontrar essa zona de depósito aqui em cima na cervical, tá? Então, destaquem bem, a zona de depósito pode ficar em qualquer lugar do corpo. Tá certo? Então, só para repetir, nas patologias, quando a gente trabalha, né, e acha bloqueio na fase 1, 2 e 3, os estágios corporais não têm tecido, mas ele tem uma zona de depósito já. Nas fases de 4 a 9, eu tenho o estágio corporal mais o tecido, né? Que aí está nessa zona de depósito também, que eu também vou ter ela em qualquer área do corpo. Isso é o que nós vamos encontrar, perdão, como patologia, tá? Então vai ser um estágio corporal e uma zona de depósito. Rodolfo, tem que passar nas duas áreas? Sim, sempre, tá? Eu localizo o estágio corporal, localizo o tubo quando possível, e dali eu vou procurar a zona de depósito. Eu sempre procuro a zona de depósito pelo corpo. Por quê, Rodolfo? Normalmente não é a zona de depósito que eu corrijo, mas a zona de depósito é a informação que nós temos, tá? Da área que está acumulando, tá? Esse lixo, essas estruturas que não servem mais. E eu preciso dar informação para o corpo sobre aquilo que muitas vezes está impedindo ele de reciclar. Então eu preciso passar sobre essa área, tá certo? Sempre procura a zona de depósito. Vocês procuram ela a partir do relé, correto? Vou falar, na realidade, no clínico, até às vezes a partir do próprio estágio corporal você consegue achar. Mas normalmente a gente sempre procura do relé essa zona de depósito. E aí nós temos esse controle global, né? Aqui na página de vocês observam, eu não sei se é essa página 5 mesmo. Eu acho que o controle global está assim na página 5, só não está certo o E1C3 aqui para vocês, tá? E nem aqui o E1C3 para a página 4, eu acredito que é mesmo, mas aqui o E1C3 não é para vocês, tá? Rodolfo. Oi. E2C2, daí os controles estão na página 4, tá? O E2C2. Obrigado, Mari. Nada. O E2C3 era a entropia, né? É o E2C2, gente. Então, os controles estão na página 4 de você. O outro era E2C3, era negantropia inicial. Verdade. Bom, então aqui nós temos essas zonas de controle, o controle global, né, do tecido conjuntivo. O que eu quero lembrar e destacar para vocês, como a gente sempre fala? Estamos na negantropia complementar, tá? Eu encontrei bloqueado a etapa D, correto? Que eu fiz o controle global da negantropia e encontrei a etapa D. Eu vou vir para essa página. Vou chegar aqui e vou fazer novamente todo esse controle, tá? Óbvio que possivelmente você chega sabendo que se é uma G ou se é uma F, tá certo? Você tem essa informação quando você faz esse controle. Mas eu quero destacar para vocês que, lembra que a gente fala, às vezes eu testo a negantropia em complementar e não acho nada bloqueado. Eu tenho uma informação de um falso negativo, né? Que não está bloqueado. Mas na hora que eu venho neste controle global do tecido conjuntivo e testo, eu acho bloqueado. Lembra daquela informação que a gente sempre coloca? Um livro muito grosso. Se eu colocar uma moedinha bem na parte mais superficial dele, você até consegue passar a mão na capa e achar a moeda. Mas se eu colocar lá embaixo, você vai passar a mão e não vai sentir essa moeda. Então, como a negantropia complementar tem muita informação, tá? Nem sempre, né? Ali você tem uma resposta, uma confirmação tão fidedigna do bloqueio. Então, a gente sempre pede para vocês, por mais que vocês testaram o global negantropia complementar, testem o tecido conjuntivo em particular. Teste os processos, teste as classes e teste, né, os tecidos conjuntivos. Porque é importante a gente testar individualmente. Tá? Pode ser que a hora que você chega aqui, você encontre o bloqueio. E lá, no controle geral, a gente não conseguiu encontrar esse bloqueio. Tá? Bom, então o que eu tenho que lembrar? Cheguei no controle global, então, da etapa D, no
o tecido conjuntivo do E2C2, que a Mari acabou de colocar aí para nós. O que vocês vão fazer? Eu tenho que testar a partir de uma lesão de espaço ou a partir de uma etiologia, né? Etiologia de espaço e uma etiologia do tempo. O tempo eu vou partir do pé e o espaço eu vou partir da região do pescoço. Anterior na região da cartilagem cricoidiana e posterior na região do cervical. E aqui no dorso do pé e no arco plantar, tá? Eu tenho G na frente e G na região plantar, F atrás na cervical e F na região dorsal do pé. E ali você vai ter esses dois pontos de controle. Você vai colocar uma das mãos aqui e a outra mão você vai questionar sobre o último ponto da desestruturação, que seria do futuro. Então, se vocês olharem ó, esses pontos aqui, ó, vocês vão observar que eles estão aqui no final. Ó, tá? Você está testando o espaço com o final, tá, desta informação, ok? E a mesma coisa acontece com o tempo. Você testa a partir do pé e você vai testar lá no final dele, ó, que aqui eu tenho anterior e posterior ao pé, né, aos artelhos e o calcanhar, e aqui na borda medial e na borda lateral do pé, que você testa aqui no final. Então, quando a gente testa o conjunto, né, eu testo o início e o final de tudo, ok? Então, a gente tem que ir passando nesse controle como um todo. Então, eu controlo todo e depois eu vou ver em partes qual é a área que está bloqueada, né? Então, vocês têm aqui, eu vou colocar a palma da mão no pescoço e a outra mão eu vou na sobrancelha. Sempre testo dos dois lados? Sim, Rodolfo, sempre testo dos dois lados. Porém, se eu estou vindo com o controle global e o controle global está vindo com bloqueio do ombro direito, possivelmente isso vai travar do lado direito, ok? Agora, se eu estou vindo com o controle global do lado esquerdo, vai travar do lado esquerdo, tá? Agora, se eu cheguei aqui e eu não sei se tem bloqueio na etapa D, porque lá na controle da negantropia eu fiquei em dúvida se teria ou não bloqueio, vocês sempre vão testar dos dois lados. Então, coloca a mão aqui, testa com a mão plana do lado direito na sobrancelha e do lado esquerdo na sobrancelha, tá? O F, você coloca a mão lá atrás, né, na região da cervical, e você vai questionar a mandíbula com a mão plana. Questiono de um lado e questiono também do outro lado, para verificar. Eu aproximo as minhas mãos com um toque leve e, de uma certa forma, ele é contínuo, mas sutil, ok? Não vou chegar e comprimir, né, de uma vez, não. É sutil esse teste, ok? Bom, esses seriam os testes para o espaço e para as lesões do tempo eu vou colocar a mão, pensem que minha mão é o pé, tá, gente? Dorso do pé, eu estou testando o F. Então eu mantenho uma mão aqui em cima e testo a borda lateral e a borda medial do pé. Planta do pé, né? E aí eu testo a região dos artelhos e a região de calcanhar, correto? E ali você vai definir se eu tenho bloqueio no tempo, certo? Quando eu defino, né, qual bloqueio é desse, se é um espaço ou se é um tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar qual é o nível que está bloqueado, tá? E aí, gente, onde a gente tem, né, 15 folhas para trabalhar, e é o que é mais interessante. Dentro dessas 15 folhas, normalmente a gente acha em torno de 3 páginas. Só que, vamos lá, quantos níveis desses eu vou encontrar bloqueado, Rodolfo? Um nível, tá, gente? Vocês não vão encontrar mais de um nível desse bloqueado. A não ser que a pessoa é um baita, né, de um contador de história, né, que ele só faz a história dissimulada, tá? Ou ele é aquele cara que esconde tudo, correto? Esconde tudo, ou é aquele desinformado de tudo, né? Então não dá, tá, gente? Vocês vão encontrar apenas uma etiologia no tecido conjuntivo. Quando encontrar, né? Esperamos que, né, vocês não encontrem muitas, mas normalmente vocês vão encontrar um nível. O que normalmente é mais comum vocês encontrarem? Pelo menos na minha prática, tá, gente? Normalmente eu encontro um 4, normalmente eu encontro 6, normalmente eu encontro 7, e às vezes eu encontro um 8 ou um 9, tá? 1, 2 e 3, depois eu deixo também a Rô, por favor, o Rodriguinho e a Mari, falar das experiências deles. Mas 1, 2 e 3, não acho, ok? Normalmente, o que eu mais acho é o 6 e o 7, tá? Mas pode encontrar um 8, um 9 e assim por diante. Tanto em tempo quanto em espaço, tá? Mas nós temos todas essas páginas que nós vamos questionar. O que seria a nossa procura a partir desse controle? Então, fiz o controle global. Vamos supor que eu bloqueei num tempo em G. Então, bloqueei aqui em G, identifico se é um bloqueio anterior ou posterior. Gente, se é anterior ou posterior não tem nenhum significado, tá? Simplesmente que está bloqueado. Então, você está no G, correto em tempo, você está aqui. Agora, você vai fazer a procura de qual nível desse está cometido. Lembro que 1, 2 e 3 seria o terreno,
O 4, 5, 6 é a construção dos tecidos. E o 7, 8, que é o presente. E a desestruturação, que é o 7, 8, 9, que seria a construção para o futuro. É o desestruturar para reciclar isso, né? E dar capacidade de construção. Então eu posso ter bloqueio nesses níveis. Cheguei aqui, você vai ter que fazer de um nível para um nível. Você vai passando de um para achar qual é o ponto de bloqueio. Então você sai com a mão daqui, você mantém a mão na região plantar do pé, você procura um ponto na palma da mão do mesmo lado, correto? Não bloqueou com a palma da mão, não tem bloqueio no nível 1. Mantém a mão agora no nível 1, e aí você procura o nível 2. Só que agora, olha só, de forma cruzada. Eu cruzo para procurar o outro ponto. Não achei nada no 2, você cruza de novo para voltar para o mesmo lado que você está vindo da lesão. Perdão, tá, gente? Eu cruzo de novo, eu vou aqui no ombro para procurar se é o nível 3. Não achei nada no 3, vou manter agora no ombro e vou questionar o períneo posterior. Não achei nada no períneo posterior, mantenho a mão no períneo, questiono o trocânter. Não achei o trocânter. Pessoal, perdão. Não é Covid não, tá, gente? Fiquem tranquilos. Qualquer coisa vocês põem a máscara aí, tá bom? Bom, voltando. Não achei no 4, você procura no trocânter. Correto? Verifico se é o 5. Não achei no 5, mantenho no 5. Procuro lá em cima no ponto do bregma, na borda lateral do bregma. Não achei nada no 6, procuro no maléolo, lateral. Não achei nada no 7, procuro nessa faixa na região da sobrancelha. Correto? Não achei nada aqui, você procura, né, na região dos artérios anterior ou do calcâneo. Em qual você travar, você tem a página embaixo a você ir trabalhar, tá? Página 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18 e 21. Então aí você vai para a página específica. A mesma coisa acontece se você achar uma lesão de espaço, tá? Achei uma lesão de espaço, o que você vai fazer? Você vai manter, vamos supor que tem um F aqui em espaço. Mantenha a mão aqui no F, questiono a grande asa da esfenoide, cruzo para o outro lado na grande asa da esfenoide, cruzo de novo para voltar para a região posterior do pescoço, que eu vou lá em C7. Depois, vou lá no bregma, tá? Não achei nada no 4. Vou para o temporal, correto? Não achei nada no 5. Vou para a coxa superior, no terço superior da coxa. Não achei nada no 6. Procuro lá na região de C1 lateral, na transversa de C1. Não achei nada. Procuro no joelho anterior, que seria o 8. E depois procuro na mandíbula, né, para achar o nível 9. Em qual você travar, você tem também as páginas correspondentes a vocês trabalharem, correto? E aí eu Rodolfo. Rodolfo, acho que a internet deve ter caído aí, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Os alunos já são bonzinhos, né? O que aconteceu, velho? Perdi. Perguntaram se você estava vivo ou o Covid já te matou. O Christian tá gravando ainda, né, velho? Eu vou contar para vocês um segredo. Rapaz, eu dei uma puxada de ar aqui, eu acho que veio um bicho, cara. Um mosquito gastou na minha garganta, cara. Eu tô com ele entalado aqui. Esse é o pior. Não dá nada, não. Eu ia guardar como segredo, mas aí ia acumular gordura já, velho. Eu larguei mão, vou contar pra vocês, entendeu? Toma um chazinho que você estava tomando ontem. Tem um chazinho aqui, Rô, mas tá duro, viu? Ai. Ok, tudo bem, gente, por enquanto? Tudo tranquilo aí? A gente tá bem, você que tá E o pior é isso, né? Eu ainda dando uma aula desde as 8 horas da manhã, falando de novo. Mas tá bom, vamos lá. Vamos continuar, Quer que gente. continue aí, Dolfo? Quer que eu continue, cara?
Não, Dieguinho, fica tranquilo aí. Tô aqui. Fica Tô tranquilo. aqui a postos, fica tranquilo. Eu acho que ele desceu agora, tá, gente? Já desceu, já. Já foi embora. Bom. Tá certo a apostila aí? Abriu a apostila, gente? Abriu, tudo certo. Abriu. Tudo certo. Fechou. Bom, então aí é o E2C2, tá, gente? Que nós estamos. Então, estamos no intrapessoal, no tecido conjuntivo, que é a desestruturação e reestruturação desses tecidos para a construção do futuro, né? Então, nós estamos no intrapessoal, é de dentro da pessoa, tá? Passamos por essas informações, né? Identificar as cavidades, que é onde se acumula esses tecidos, né? O controle global, né? As informações, a desinformação em F e a informação dissimulada ou não, ou recusar a informação, recusar passar a informação no G, tá? E eu acrescentaria para vocês aí, como eu acho que vocês já colocaram, são pessoas que normalmente ficam com medos do futuro, medos do que vai acontecer, correto? E aqui eu tenho todo esse controle para identificar em qual página que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, faço o controle global, identifico se é espaço ou tempo, em F ou em G, e aí eu procuro cada um, né, desses níveis para fazer o trabalho. Pessoal, na sala de aula, a gente passa por todas estas páginas. E a gente sabe que a hora que chega na metade dela, os alunos já estão no quinto sono, alguma coisa assim. Eu não vou ficar passando em todas essas páginas, mesmo porque a gente sabe que a gente não acha todas essas páginas. Tá? Eu vou colocar em base algumas páginas mais específicas, que a gente sabe que normalmente a gente acha, tá? E aí a gente vai discutindo, e se tiver alguma outra dúvida, a gente vai tirando sobre isso, porque senão vocês vão dormir antes da hora, né? Antes da gente chegar até nas perguntas. Então, olha só. Supondo que eu tenho um bloqueio em F, correto? Eu vou fazer uma dessa primeira aqui, só para a gente ter uma base, tá? Achei um bloqueio em F, tá? Aí eu venho aqui e questiono, se é o 1, não deu 1, cruzei, não deu 2, cruzei, achei o 3. Então, estou aqui no ombro, vou para a página 7. Então, eu iria aqui para a página 7. Cheguei aqui na página 7, tá? Não é uma página que eu acho, tá, gente, bloqueada. Eu estou passando só para vocês pegarem uma desses primeiros 3 níveis, né? Então, estou na página 7, estou no tecido conjuntivo, no nível do terreno, em tempo. Você chegou testando essa palma da mão no ombro, tá? Se vocês observarem, eu vou voltar aqui só para vocês verem, ó. Eu estava com a palma da mão e o ombro. Então, eu fiz isso cruzado, tá? Aqui, ó, cruzado. Cruzei. Cheguei aqui, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão manter a mão na palma da mão, tudo com a mão plana, tá, gente? E aí eu vou questionar se é o 5, se é o 4, se é o 3, se é o 2 ou se é o 1, tá? Bom, se eu achei o 5, você vai procurar um ponto aqui ao redor de toda essa parte lateral do braço, né, anterior e posterior ao braço, tá? E aí você vai. Depois disso, você tem o relés em mãos. Tem o relé em mão, o que você vai fazer? Você vai procurar um estágio corporal. Achei um estágio corporal, não tenho tubo, porque eu estou no terreno, então eu estou antes dos tecidos. Então, eu não tenho tubo, eu não consigo definir o tubo aqui, tá? E eu vou procurar esse estágio corporal e eu sei qual é o sintoma, que tem o sintoma sobre um estágio corporal. Mantendo a mão no relé, você vai procurar uma zona de depósito, que pode ser em qualquer área do corpo, ok? Qualquer área do corpo vocês vão poder trabalhar, né, ou localizar essa zona de depósito. Uma zona de depósito, tá? E aí depois eu teria que fazer a correção. Essas 5, se você fosse corrigir, o que você teria que corrigir? Olha só, você teria que achar 7 zonas de depósito relacionadas a 7 estágios corporais da cronicidade. Ou seja, se eu não trabalhei a cronicidade, essa informação possivelmente poderia estar aqui. Mas óbvio que possivelmente vocês já trabalharam uma cronicidade quando vocês chegaram por aqui, né? Já tive esse trabalho sobre essa área. Então, possivelmente, vocês não vão encontrar isso aqui. Mas eu teria que achar 7 pontos, que é igual a 7 estágios corporais da cronicidade. Então, eu acharia 7 zonas de depósito. E eu teria que corrigir sobre 7 zonas de depósito. O que é comum quando eu encontrar essa área bloqueada? Encontrar no 4. Encontrei no 4. Você vai procurar nessa linha anterior ao braço, tá? Cruzando com essa linha na região do punho. Normalmente, a gente acha esse bloqueio mais aqui em cima desse cruzamento, tá?
ali se tornaria o seu relé. Depois do relé, você vai procurar o estágio corporal, achei o estágio corporal, entre o relé, procuro uma zona de depósito, correto? Identifico uma zona de depósito que pode estar em qualquer área do corpo, e aí eu vou fazer a correção. Você vai manter a mão no relé e vai corrigir no centro do arco plantar, correto? Essa seria, se der um caso, um bloqueio aqui no nível 4. Se der no 3, no 2 ou no 1, o que você vai ter que procurar? Você vai ter que procurar esse ponto ao redor da região, né, anterior do braço, correto? Onde você divide, a letra A está no rádio, a letra C está na una, a letra B está na região de primeiro, segundo e terceiro dedo, polegar, indicador e médio, e a letra D está aí no quarto e no quinto, correto? Você localiza um desses pontos como relé, tá? Depois, acha um estágio corporal, né? Identifico qual é o sintoma pelo estágio corporal e vou procurar uma zona de depósito, que pode estar em qualquer área do corpo. Achei essa zona de depósito entre o relé, né? Só lembrando vocês, que data que vocês vão encontrar aqui? Gente, da mesma forma que a gente tem falado em todas as lesões, né, do P3 a P6. Normalmente até em torno de 4, 5, 6 anos essas lesões ficariam por aqui, tá? Não muito mais que isso, tá certo? Onde você data? Entre o relé e o estágio corporal que você encontrou, tá? Vou corrigir. Se eu estou vindo do nível 3, você corrige nessa região anterior, né, do pescoço e posterior do pescoço. Você vai procurar um ponto sobre essa área, se tiver no 3. Se tiver no 2, você vai corrigir na região do dorso dos pés, no centro do dorso dos pés, tá? E se você tiver no 1, você vai corrigir nesses pontos correspondente à letra que você está dentro do seu relé. A letra A na borda inferior do crânio, aqui embaixo. A letra D, né, em toda essa calota craniana até o meio aqui, né, da cabeça. A letra C nessa região posterior do crânio. E a letra B na base do occipital. Então, de acordo com o local que você encontra aqui, você vai fazer a correção, tá? Então, essa seria uma correção para o nível 3, né? Vou seguindo desta forma. Voltando aqui na área de controle, tá? O que normalmente a gente pode encontrar é uma lesão de 4, tá? Então, estou aqui, achei palma da mão, cruzei, fui para outra palma da mão, cruzei, fui para o ombro, né? E voltei aqui e achei na região do frontal, tá? Vamos supor que eu estou nesse tempo em F. Vou para a página 9, tá? Observem que todas essas lesões do 4 tá tudo na mesma página, tá certo? Vou para a página 9, tá? Chego aqui na página 9. Você está com a mão aqui no frontal, certo? Mas você está vindo com a mão do ombro que você estava antes no tempo, tá? Pode ser que você chegou com a mão no períneo posterior, e se for em espaço, você vai chegar no bregma ou lá no hálux, ok? Cheguei aqui no frontal, você vai ter que questionar se é o nível A, né, o relé está no A, no B, no C ou no D. Então você mantém a mão aqui nesse D, porque observem, vocês estão no final, né, aqui no D. Aí você questiona se é o A, B, C ou D. Perfeito? Mantém, o que você faz? Mantém aqui no A você procura o B, no B você procura o C, e o C você procura o D. Correto? Tenho bloqueado, tá, nessa zona, vamos supor que bloqueou a letra C. O que você vai fazer? Vou procurar, estou com a mão sobre o meu relé. Depois do relé, localizo o estágio corporal. Posso identificar lá no joelho se é rápido ou lento. E aí eu procuro no estágio corporal o tubo correspondente ao sintoma. Agora no 4, que é a construção do tecido, né? Eu já tenho os tecidos. Então você já vai poder encontrar os tubos aqui, tá certo? Então você mantém a mão aqui e procura se é o 2, o 4, o 6 ou o 8. Identificou o sintoma, né? Então você achou um estágio, achou um tecido, tem o sintoma correspondente, vou procurar a zona de depósito. Mantenha a mão no relé, localizo com a palma da mão em todo o corpo, né? Procurar uma zona de depósito, que seria essa zona onde está acumulado ou saturado, né, esse tecido conjuntivo de informações, ok? Bom, já localizei tudo, posso datar entre o relé e o estágio corporal, correto? Datei, volto. O que eu tenho de data? Quando é F, uma desinformação. Quando é G, eu não passei a informação. Achei o relé, estágio corporal, zona de depósito e o tubo, preciso fazer a correção. Correção, você vai corrigir sempre num nível acima, tá? Então, se eu estou na letra C, você vai lá e corrige na letra D.
e você faz essa correção desse nível 4, ok? Voltamos. Se eu continuo ali, uma outra que a gente encontra bastante bloqueado, tá? Vamos supor que eu tenho um G, eu venho aqui no G, acho palma da mão, cruzei outra palma da mão, cruzei no ombro, períneo posterior, tá? Achei o grande trocânter e eu achei aqui no bregma, lá em cima. Então, cheguei aqui no G, em tempo, ok? Aqui nessa região do bregma. Vou para a página 14. Então, observa que todos estão na mesma página 14. Vamos lá. Página 14. Chego na página 14, eu estou com a mão aqui em cima, no bregma. O que você vai fazer imediatamente? Eu estou com a mão aqui, né? Desculpa, no bregma. Você vai manter a mão no grande trocânter e vai procurar uma faixa saindo do bregma e vai dividir em 4 letrinhas. Se é D, se é C, se é B ou se é A. Essas letrinhas, gente, não significam nada, ok? Não tem nenhum significado aqui, tá? Achei esse ponto, eu estou com a mão sobre o meu relé, tá? O que eu lembro vocês, como eu estou no final da construção, que eu estou no nível 6, é o final da construção dos tecidos, é o final do presente que seria, né? O que eu vou observar? Que as etiologias, elas vão ser, quando for F, é FL. E quando for G, é GL. Porque como ela está no final, é aquilo que demorou muito, tá, a ser bloqueado. Então, eu encontro ela no lento, né? Vocês vão ter a característica de encontrá-la no lento. Essa é uma etiologia que possivelmente vocês vão encontrar, ou já devem encontrar, muito bloqueado, tá? Que é o tecido conjuntivo no nível 6. Tem o relé. Já sei que é FL ou GL. Procuro o estágio corporal, procuro um tubo, né? 2, 4, 6 ou 8. Nesse momento, você já está fazendo a correção entre o relé, o estágio corporal e o seu tubo, correto? Mas depois de corrigir com o tubo, gente, você também vai fazer uma procura da zona de depósito. Então, você vai localizar em todo o corpo uma zona de depósito. E onde você localizar aquela zona de depósito, você vai localizar isso, vai travar suas mãos. Você espera até você sentir que aquilo se dissolve, que aquilo perde aquela tensão. Então, a correção é feita no estágio corporal com o seu tubo, mais a zona de depósito que você também faz esta correção, tá certo? Então, isso estaria, né, aqui nesse nível 6, né, no estado evolutivo, no final do presente, tá certo? Lembra, se eu estou em G, se eu datar essa informação, eu vou identificar que isso aqui é aquela pessoa que não passou a informação. Eu não dei a informação, eu escondi a informação, tá? Eu não quis passar, o problema é meu, eu não passo para ninguém, correto? Então, isso eu posso guardar dentro dessa informação aqui, tá? Esse seria o nível 6. Um outro nível que vocês encontram bastante bloqueado, tá? Vai ser o nível 7, ok? O nível 7, vamos supor que eu achei então um bloqueio aqui em G, então achei o 1 está livre, cruzei o 2, o 3, o períneo, o grande trocânter, o bregma, achei lá embaixo no calcanhar, no maléolo lateral. Então, vou para o nível 7, vou para a página 15. Eu estou com a mão aqui na região de maléolo lateral. Vamos lá? Página 15. Cheguei na página 15. Estou, então, com a mão aqui e com a mão no bregma. Você mantendo a mão no bregma, você questiona uma faixa abaixo do maléolo lateral para identificar se é a letra C, a letra B ou a letra A. Né? D, C, B ou A. Significa alguma coisa? Nada. Tá? A mesma coisa se fosse aqui embaixo, gente. Vou procurar de 1 a 9. Significa alguma coisa dos estados? Não, nada. Apenas um bloqueio sobre os relés que você tem dentro dos estados evolutivos. Lembro vocês aqui, eu estou no início do futuro. É o início da desestruturação para a reciclagem. Tá? Então, se eu estou nesse início de futuro, eu sempre vou ter etiologias ligadas à lesão rápida. Então, vocês vão encontrar FR e GR. Ok? É isso que vocês irão encontrar nesse momento. Mantenho a mão aqui, vou procurar o estágio corporal, se for em G, na região posterior, se for em F, na região anterior. Tá? Achei o bloqueio, identifico o tubo, lesão rápida, identifiquei o tubo entre esses dois pontos, eu estou fazendo a correção,
corrigir, procura uma zona de depósito. Em qualquer área do corpo, você vai encontrar uma zona de depósito. E ali você também pode esperar até você sentir uma correção, tá? Então, você corrige tanto no estágio, no tecido, né, com o tubo que você encontra, mais a zona de depósito que você encontrar. E ali você está fazendo a correção desse início do futuro, ok? Vamos fazer uma lesão do 8, que está aqui, ó. Vamos pegar que eu achei um espaço agora. Achei um espaço, procurei na grande asa da esfenoide, na outra asa da esfenoide, em C7, no bregma, no temporal, vim na coxa, cheguei aqui na região de transversa de C1 e encontrei no joelho bloqueado, tá? Vou chegar aqui, eu estou indo na página 18. Observem que o 8, vocês têm 4 folhas, ok? E o 5, vocês também têm 4 folhas. Porque o trabalho do 8 e do 5, o trabalho prático, é idêntico, tá? Óbvio que muda apenas os pontos, tá? Então vamos fazer uma desse 8, só para vocês lembrarem como que é feito esse 8. Não é um muito comum que eu encontro, tá? Eu não encontro muito esse número 8, mas vamos lá. Vamos supor que eu achei então a página 18. Vou chegar aqui na página 18 para vocês. Cheguei aqui na página 18, tá? Então, estou no tecido conjuntivo, no nível 8, em espaço, em F. Estou na desestruturação. Estou no meio do futuro, certo? Estou, olha aqui, 8.3. Se vocês observarem, eu tenho uma 8.2, tenho uma 8.1, tá? E tenho uma 8.4. Mas vamos seguir aqui nessa 8.3. Então, olha só. Este ponto que vocês estão aqui está com a mão no nível anterior ao que você está, tá? Então, esse aqui seria o nível 7. Tá? E você chegou com a mão aqui no joelho. Chegou com a mão bloqueada aqui no joelho. O que você vai ter que fazer? Você mantém a mão aqui na C1 e questiona primeiro se é FR ou FL. Com isso, você identifica, né, o gênero que está comprometido. Achei FR e FL, o que vocês vão fazer? Eu vou manter a mão aqui em C1 e vou questionar esses 3 pontos que nós temos aqui, para identificar depois o nosso relé. Então, você sai da C1 e questiona essa região do punho, né? Hipotenar, óbvio, FR, FL, você já sabe aqui, você questiona essa região hipotenar, né, do punho. Se você não achar bloqueado aqui, você vai manter a mão no 1 e vai do 1 questionar o 2, que aí você vai questionar no 5º dedo e no 4º dedo nas falanges distais. Caso você não encontre o 2, você vai manter a mão no 2 e vai questionar o joelho, correto? E aí você vai identificar se travou o 3, ok? Travando o 3, aí você procura o seu relé, tá? Se for lento, você vai procurar nessa região lateral anterior do corpo, que vai aqui, né? 8, 6, 4 e 2, ok? E se fosse FR, você vai nessa região lateral posterior do corpo, que eu tenho aqui 8, 6, 4 e 2. E isso se tornaria o seu relé. Se você veio daqui de C1, travou diretamente na região hipotenar, você mantém a mão na região hipotenar e procura esses 9 pontos, né, os 9 estados que seriam entre o 5º dedo e o 4º dedo, né, metacarpofalangianas, né? E ali você vai identificar um desses pontos bloqueados, tá? Tenho aqui o relé. Se eu não achei nada no 1, vim para o 2, tá? Aí eu vou passar a procurar esse ponto que é o relé. Aqui é o mesmo ponto, tá, gente? Então vocês não precisam procurar nada. Vocês já estão com a mão no relé. Bom, o que eu sei? Depois que eu estou no relé, o que é o próximo passo? Estágio corporal. Então, procuro um estágio corporal. Localizei o estágio corporal, procuro qual é o tubo que está acometido. Se for FR de dentro para fora, se fosse FR de fora para dentro. Identifico o tubo. Posso datar entre o relé e o estágio corporal, correto? Com o tubo. E depois, antes de fazer a correção, você vai procurar a zona de depósito. Gente, lembra sempre que aqui ele está sempre dando um exemplo de onde está essa zona de depósito. Mas lembra a todos, essa zona de depósito pode estar em qualquer área do corpo, tá? Localizei a zona de depósito, o estágio corporal, tem a patologia, já tenho a etiologia, o que eu preciso fazer? Correção. Se eu estou no 1, você vai corrigir a planta, a palma da mão na planta do pé.
quinto dedo com quinto artelho, quarto dedo com quarto artelho, correto? E óbvio, 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, 4 no 4, se estiver no 9 aqui, vai corrigir possivelmente aqui em cima no 9, tá? Se eu tenho no 2, vocês vão corrigir o quinto dedo com o quinto artelho, o quarto dedo com o quarto artelho, né? Essa para correção no 2. E se eu for corrigir no 3, vocês vão corrigir o quê? FL com FL, FR com FR, e você vai corrigir o 2 com 2, o 4 com 4, o 6 com 6 e o 8 com 8. E aí você tem 2, 4, 6 e 8, ok? Então, essas seriam as correções para esse nível 8.3. Se vocês observarem, ó, o 8.2 é a mesma coisa. Você chega com esse controle, tá certo? Você identifica se é rápido ou lenta. Você tem que procurar se é o nível 1, tá? Se não achou no 1, você procura o 2. Se não achou no 2, você procura o 3. Achou no 3, você procura o seu relé. Do relé, estágio corporal, zona de depósito, dato e vou corrigir a mesma coisinha. 2 com 2, 4 com 4, 6 com 6 e 8 com 8. Se for no 2, você está com relé, corrige na mão. E se tiver no 1, você está no pé, você corrige na mão. Correto? Então, vocês observam que de 8.1 a 8.4, o trabalho é da mesma forma, tá? Só muda os pontos que vocês vão trabalhar como relé e correção. O 8.4, né? O 8/4 é a mesma coisa, tá certo? Então, esses são os pontos que vocês têm para a lesão de 8.4, tá? Vamos fazer uma 9. Então, vamos supor que eu achei uma lesão em espaço, tá? Eu estou em F e eu questiono se é a grande asa da esfenoide, cruzei para o outro lado, cruzei de novo para C7, vou para o bregma, cheguei no bregma, fui no temporal, fui na coxa superior, tá? Transversa de C1, vou no joelho anterior e achei aqui na mandíbula. Então, cheguei na página 20, que eu tenho todas essas lesões, tudo na página 20. Vou na página 20, vou lá, no finalzinho de tudo. Cheguei na página 20. Ok? Estou na página 20, correto? O que vocês vão fazer? Olhem só. Vou identificar se eu tenho bloqueio. Eu cheguei com a mão aqui já na mandíbula, correto? Tem a mão na mandíbula, o que você vai procurar? Olha só. Saio do joelho, achei a mandíbula. Da mandíbula, se eu estou em F, procuro ser rápido ou lenta. Identifiquei rápido ou lenta. Vamos supor que dê um rápido. Mantenha a mão aqui na mandíbula, localizo o estágio corporal correspondente. Localizei o estágio corporal, eu procuro o tubo que tem o bloqueio. Localizei o tubo que tem o bloqueio. Gente, já vamos fazer a data aqui, correto? Porque é mais fácil do que eu fazer diretamente sobre o relé naquele instante. A data eu posso fazer em qualquer lugar. Então, data sobre o estágio corporal, que tem a ligação com o sintoma, né? O estágio corporal com o sintoma. Bom, achei então o estágio corporal e aqui eu já datei. Procuro a partir daqui uma zona de depósito. Acho já a zona de depósito, né? Eu já sei onde está depositada a saturação desse tecido conjuntivo. A partir daqui você achou, vamos supor que você achou uma via 6 no tubo 4, tá? Você vai manter a mão na via 6, tubo 4, e vai fazer um ponto, vai procurar um ponto na região do intestino. Porque se eu estou no tubo 4, o meu relé vai ser a própria víscera, ok? E aí você mantém a mão sobre essa própria víscera, e aí você vai corrigir. Se você está vindo de uma F, você vai corrigir sobre o F, tá? Que vai estar lá no centro do ovo primário, tá? Vai estar lá em cima no F, na região abdominal, tá? Se eu encontrei um 6 bloqueado, você vai manter a mão, então, na via 6, no tubo 6, e vai procurar um ponto em toda a região do sistema nervoso, tá? Mais a epiderme. Então, você procura no neocórtex, paleocórtex, arquiocórtex, a medula e os gânglios, ok? Identifico, né, o meu relé, e do relé você faz a correção. Se for em F na região anterior, se for em G na região posterior. Então, depende de onde você está vindo aqui. Independente se é tempo ou espaço, a correção é no mesmo local. E se eu encontrei bloqueado, né, um tubo 8, tá? O que você vai procurar? Eu tenho que saber se isto seria, né, um mesoblasto lateral ou um mesoblasto paraxial, né? Então eu tenho que fazer uma palpação dessas zonas para automaticamente a gente encontrar o bloqueio, tá? Então o que vocês vão procurar?
Mantenha a mão aqui. Você pode procurar se é axial, paraxial ou lateral. Porção 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Achei qual é o músculo. Você pode procurar o ponto sobre o músculo, né? O músculo correspondente. Perfeito? E ali você tem o músculo correspondente como o seu relé. Tá? Achei esse relé, estou com a mão no relé, faça a correção. Ou em F para o F, ou em G para o G. Tá certo? Então, eu identifico o músculo primeiro, para depois eu procurar a área que vocês vão trabalhar. Tá certo? Lembro vocês que o mesoblasto paraxial, eu tenho os metâmeros, né? Eu tenho o bloco vertebral. Vocês podem, de uma certa forma, também manter a mão sobre o bloco vertebral correspondente quando você achar o mesoblasto paraxial. Né? Então, você tem o nível, você tem um bloco vertebral correspondente, um metâmero correspondente, certo? E naquele metâmero você pode procurar aquele metâmero e ele ser o seu relé e a partir dele você fazer a correção, tá bom? Então, isto é o que nós teríamos para trabalhar nesse tecido conjuntivo no nível 9, né? Que seria já a formação dos nossos órgãos, que é a desestruturação, que aqui eu já estou na construção de tudo, no final do futuro, né? No final dessa reciclagem dessa informação, tá? Então, estas são as páginas que, de uma certa forma, a gente mais encontra bloqueado, né? Exceto, né, a 1, 2 e 3, que eu, na minha particularidade, nunca encontrei bloqueado, tá? Mas são páginas que vocês têm aí, mas que normalmente vocês não encontram bloqueada porque são as informações que estão oriundas do terreno, tá? E aí, automaticamente, o que mais você encontra é no presente, o 4, 5 e 6, ou no futuro, o 7, 8, 9. E as duas que eu destacaria mais é a 6 e a 7, tá? Mas não deixaria de lado a 4, a 5, nem a 8 e nem a 9, tá certo? Então, essas são as informações do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, gente, realmente ele não tem tanta teoria em si, em cima, né? A não ser que são esses segredos que nós temos, né? São os segredos que nós guardamos, né? Em F é a desinformação, ou em G é aquilo que eu não dou a informação, tá? Então é isso que nós encontramos aqui, né? Dentro dessa etapa D que nós temos, tá? Até aqui acabamos às 9h24, tá? O que eu teria para lembrar para vocês é que acabando a etapa D, se eu não fiz uma etapa E, ou seja, a individualidade, eu teria que fazer a individualidade, que é como a Carla colocou para nós no começo, né? Ou seja, a etapa E, ela faz parte da negantropia complementar, tá? Quando o Grosjean criou essa informação da individualidade, ele dava neste módulo, tá? A individualidade. A individualidade ela foi apenas arrastada ou inserida lá no NP2 para ajudar as pessoas a, de uma certa forma, desenvolver a sua essência e o seu eu. Então foi por isso que foi jogado lá para o NP2, porque isso também possibilita dos alunos de ter esse desenvolvimento, tá? Mas no caso aqui, se eu acabei a etapa D, vamos procurar a etapa E, né? Se eu não fiz a individualidade, eu vou para essa etapa aí. Tudo bem? Tranquilo aí, gente? O que for esse bolo de perguntas? Tudo respondido aí ou não, meninos? Meninas? Só mais o questionamento da busca da zona de depósito, Zona que de é no corpo depósito. todo, né? Eu estou vendo aqui no chat só zona de depósito, zona de depósito, zona de depósito. Entendi. Tá? Mas ficou claro? Ficou alguma dúvida, Mari? Rô? Ou deu para sanar essas dúvidas? A gente escreveu ali várias vezes que era no corpo todo. E a outra dúvida que entrou ali agora da Renata é para identificar qual é o mesoblasto no último tecido conjuntivo, aí no nível 9. Para fazer identificação, né, do mesolateral e do mesoparaxial, porque é ali que você vai encontrar o relé. Acho que ela ficou em dúvida de como faz a identificação ali, quem é o relé, no tecido 8. Na página 20. O relé, ele vai ser, eu vou ter que chegar no músculo. Não é só Sim, o controle Renata. global de mesoblasto. Eu vou ter que chegar no músculo e esse vai ser o relé. Você controla o mesoblasto, o axial, paraxial e longitudinal, acha qual é o músculo e vai até o músculo. Tá. Ok? Aí o músculo vai ser o relé. O músculo vai ser o relé. Lembra que ali você está no finalzinho da construção de todos os órgãos.
Não, mas você procura nesse músculo uma zona onde a sua mão vai estar restrita, porque vai ter um acúmulo, uma zona mais condensada ali. E aí ali é o seu relé para poder fazer a correção. Ali é a zona saturada, perfeito. Você tem que procurar no É difícil escrever, às vezes, uma resposta assim. Então, Claro, sim, por isso eu estou perguntando assim. Então eu vou fazer o controle, vou fazer o controle, tá tranquilo. Era só uma dúvida pequena. Agora, lá na página 14 também, rapidinho, a gente ficou na dúvida se coloca a mão primeiro na zona de depósito ou no tubo, porque corrige onde? Se eu colocar no tubo, depois eu acho a zona de depósito. Se eu colocar no tubo e corrigir, depois eu acho a zona de depósito. Na página 14, né? Aqui. Na correção. Essa, né, Renata? Sim, Sim, na essa correção. mesma. Você tá com a mão no relé, você achou o estágio corporal e o tubo. Aqui você já está fazendo a correção, certo? Tá. Você pode imediatamente depois procurar a zona de depósito, que você ainda irá encontrar a zona de depósito. Tá bom. Correto? Nada impede, se você tiver essa dúvida, de procurar a zona de depósito pelo relé primeiro e depois procurar o estágio corporal e o tubo. Isso não tem diferença alguma. Porque realmente o que eu necessito é passar pelas duas áreas para informar o corpo sobre a correção. Tá certo? Então, por mais que você passe na zona de depósito primeiro ou nela depois, em seguida da correção, você sentiu a correção, procura o ponto e todo o corpo, né? Essa zona de depósito, não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Na verdade, essas perguntas, né, o Mari e até o Rodriguinho, sobre a zona de depósito é o que a gente mais repete quando a gente está dando aula, né, Diguinho? Onde procura a zona de depósito? Em todo o corpo, né? Exatamente. Eu já falo assim, pessoal, procura o significado da palavra todo. É no corpo todo, né? F na frente e G atrás. É todo, vai buscar. Sim. Não tem uma área. Às vezes a gente fica com aquela ideia de que eu achei, por exemplo, lá uma via 6. Ah, o intestino está na barriga, eu vou encontrar a zona de depósito na barriga. Não. Tá? Eu posso encontrar isso em qualquer área do corpo. Tá? Lembra que o acúmulo disso está no desenvolvimento daquelas cavidades, né? É o tecido conjuntivo. Então, você tem um acúmulo em qualquer área do corpo dentro dessa construção que nós temos. Só para lembrar vocês, né? Eu tenho aqui o sistema nervoso, né? O disco embrionário, né? Do sistema nervoso. E eu tenho o endo, né? E aí, óbvio que aqui no meio surge, né, o nosso mesoblasto, né? Que surge aqui. Só que aí eu tenho a formação dessas cavidades, que elas surgem aqui, né? Ó. A cavidade amniótica e a cavidade, a listocele secundária ou a vitelina, né? E é nessas áreas que vão ocorrer os acúmulos, tá? E isso está ligado, então, a toda a construção do nosso corpo, né? Então, até o que a Rô colocou, quando você procura no músculo, você tem que procurar uma zona que está saturada desse tecido, ela está condensada de informação. Então, quando você procura no músculo, você arrasta em todo o músculo, localizar uma área que você sinta que trava. Lembro, com a mão plana, ok? Por isso, em todo o corpo, tá certo? Tinha alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, eu ainda tenho uma, peraí. Quando você fala que a gente vai achar na zona de depósito o tecido conjuntivo condensado, eu acho que eu atropelei a pergunta da colega ali, desculpa, colega. Entendi que isso não tem a ver com o estágio, necessariamente, mas eu vou achar no tecido conjuntivo. A célula inflamada que eu vou achar ali de celulite é naquele lugar mesmo. Não tem a ver com outra coisa. Não. Entende? Naquele local mesmo. Ali tem o acúmulo desse tecido, da saturação no tecido conjuntivo. Tá? É o que a gente coloca como a celulite, não é isso? Sim. Que se acumula naquele local. Eu vou, de fato, encontrar uma celulite ali na palpação. Mesmo que ela não tenha a ver com aquele lugar. Tá bom. Sim, mesmo que não tenha a ver com o estágio corporal.
É assim, né? Um estágio, né? Não tem a ver, muitas vezes, anatomicamente, mas ela está dentro da informação do tecido conjuntivo, ok? Sim, entendo. Ok. Na verdade, é um acúmulo de gordura, né? Não necessariamente uma celulite. A gente tem que lembrar, não é que a gente vai achar a celulite em si, né? E lembre-se que homem não tem celulite, tá, gente? Só em vocês aí, mulher. Nós não temos, não, tá? Tá bom. Não, é porque, na realidade, homem não guarda segredo, né? O Diguinho, daí, não é verdade? Não é, Cris? O homem não guarda segredo, velho. Conta tudo, velho. Tudo fofoqueiro. Um pro outro, né? Um livro aberto. Somos um livro aberto. O Christian preferiu nem comentar. Tá mudo. Rodolfo, Oi, Marcelo. na página 14 ainda, eu anotei na minha apostila em algumas páginas que eu poderia então buscar primeiro o depósito e depois o estágio corporal. Então pode fazer isso, não tá errado Pode. fazer dessa maneira. Não. Sem Tá. problema nenhum. E antes de eu chegar no tubo, eu dato, né? Porque eu vou estar corrigindo se eu tiver com a mão no tubo. Beleza, tá bom. Entendi. É que eu respondi Sim. que tinha uma ordem, Rô. Tá, Sorry. ok, sem problema algum. É porque, assim, como a gente sempre acha o estágio corporal, e aí tem uma ordenzinha lá, estágio, tecido, tubo, e depois em cima ou sintoma, então eu segui a ordem que estava na apostila. Então, desculpa aí. Perfeito. Não, tá certo, Rô. Perfeito. Não, é que às Essa vezes ordem você que não tem um problema. corpo muito grande para procurar a zona de depósito e vai que ela sai, né? Melhor procurar primeiro. Uhum. Antes de corrigir. Sim, é uma possibilidade. Você corrigir, procurar a zona de depósito e depois localizar o estágio corporal. Tá, joia. Sem problema Obrigada. algum. Rodolfo, entrou uma pergunta ali no chat, que é perguntando, né, se a região de gordura necessariamente vai ser um bloqueio no tecido conjuntivo. Na verdade, a gente não está tratando a região, a zona de depósito é uma consequência aí, né? É um sintoma. Na verdade, a gente está tratando a etiologia, né? A gente não está tratando as pessoas que são gordinhas vão ter tecido conjuntivo bloqueado. A gente está tratando a etiologia do tecido conjuntivo, né? É uma consequência, né, Mari? Perfeito. Tá? É isso mesmo. Senão vamos abrir um centro de estética para tratar só gordura localizada, né? Na verdade, não é essa a nossa ideia. A zona de depósito é uma condição em que o tecido conjuntivo fica pela etiologia em que passamos e vivemos e que automaticamente aquilo é armazenado no nosso corpo. E aí esse tecido fica condensado, né? Saturado. O Grosjean falou uma vez que se fosse isso, ele estava feito na vida. E só existe uma zona de depósito no corpo todo? Normalmente uma. Eu nunca procurei duas, não sei vocês aí, gente, se vocês procuram mais de uma. Ou achou uma, vai ficar ali naquela ali, não precisa ficar procurando mais. Eu só procuro uma também. Mas eu acho que naquelas primeiras páginas que teriam mais zonas de depósito, mas a gente não encontra aqui, né? A gente quase não encontra no consultório. É isso que eu ia falar. Naquela 1, 2 e 3 que você teria aquela possibilidade de ter até 7 zonas de depósito na hora de correção. Mas, graças a Deus, a gente não encontra, tá? Gente, e assim, não vou esconder de vocês também, não vou acumular tecido conjuntivo, não, tá? Às vezes a gente fala até, né? O pessoal conversa com o Grosjean, fala, Grosjean, tira umas páginas aí desse tecido conjuntivo que a gente não usa mais, a gente não tem que ficar falando dele, né? Mas ele não tira, tá, gente? Ele deixa aí porque a gente tem que mostrar todas elas, né? Mas normalmente a gente não encontra mesmo, tá? Rodolfo. Oi? Francine. Eu fiquei com uma dúvida na correção. Eu fico com uma mão no tubo e a outra vai buscar o tecido adiposo? Ou as duas ao tecido? Em qual que você está? Na correção, por exemplo, na busca e na correção que seja do adiposo, com as duas mãos? Ou uma fica? Uma mão está sempre no relé. E a outra mão que procura essa zona de depósito. E corrige assim, uma no relé e uma relé no zona de depósito. ponto de correção.
Se ponto de correção é o estágio corporal e o tubo, você vai estar uma mão no relé, uma no estágio corporal e no tubo. Estou perguntando, que página que você está, Francine? Pode Acho ser que até na na página 14. 14 Cadê? que tem isso. Qual? Na 14. Pode ser a 14, É. 14. Ó, tô na página 14. Uma mão sua tá aqui, ok? Você tá no relé. Sim, aí eu fui pro tubo. Fui pro estágio Aí pro você foi tubo. pro estágio corporal no tubo. Ali você tá corrigindo. E Uma depois eu mão no depois. relé. O zona de depósito. Você pode manter a mão no relé e procurar a zona de depósito. Aí é Ok? relé e zona de depósito. Isso. Achei a zona de depósito. Aí você procura o estágio corporal e o tubo. É isso que a gente está colocando aqui, né? Ou seja, independente se você procurou a zona de depósito antes ou o estágio, né, antes, não vai ter diferença. Se você localizar a zona de depósito, venha para o estágio corporal e procura o tubo, você vai estar fazendo a correção. E se você achar o estágio corporal, o tubo, e em seguida você procurar a zona de depósito, você também vai achar imediatamente. O que não dá é para você tirar a mão, passar lá 10 minutos e voltar para procurar. Possivelmente você não vai achar mais. Correto? Então você tem justamente Tá. essa informação. A zona de depósito é eu procuro com uma mão só, a outra fica, no caso No aqui, relé. no tubo e com isso. É isso? Uma mão no relé, Francine. Uma mão está aqui. Ok? A E aí eu outra corrigi. mão procura. E aí eu corrigi. Cortou. Uma mão no relé. Para correção, uma mão no relé, uma mão no estágio corporal e o tubo. Correção. Correto? Para procurar a zona de depósito, uma mão no relé e a outra mão percorre todo o corpo e procura a zona de depósito. Beleza. Entendi. Ok? Obrigada. Entendi. O que mais, gente? Eu, Rodolfo, Oi, é a Fê. Fernanda. Na página 9, para eu achar o relé, eu não entendi se a mão, por exemplo, se eu achei em tempo, o F, a mão fica lá na testa, e aí eu procuro qual deles, ou a mão, porque aqui está escrito que eu vou passando de uma mão para outra. Você está na página 9. Estou aqui. Isso. Como que é a pergunta? Isso. Faz de novo. Ó, eu tô com a mão aí no controle. Para eu achar o relé, eu mantenho uma mão aí e procuro se é A, B, C ou D. Procura o CA. Não travou no A, você mantém no A, você procura o B. Ah, vai Não passando a achei no mão. B, você procura no C. Tá. Isso. No C, procura no D. Tá. Ok? A mesma coisa acontece no estado. No estado, tá. Tá? Nos níveis, né? Aqui embaixo. Isso. Tá? Você vai procurando de 1 a 1, você vai procurando. Correto? Ó, 1 pro 2, 2 pro 3, 3 pro 4, 4 pro 5 e assim por diante. Beleza. Tava anotado errado. Obrigada. Rodolfo, eu de novo. Marcela. Fala, Marcela, por favor. Lá na página 4, onde tem todos os níveis, né, do estado e do tempo, FG, no G em tempo, no nível 9, fala que é a borda anterior ou posterior. Então, você vai nos artelhos e na borda anterior e posterior do calcânio, é isso? Borda ou só anterior na anterior? Então, aqui seria Porque seria depois essa lá borda... na página é a anterior, né, que busca. Não, é a posterior que busca. Aqui você tem que procurar na região dos artelhos e no calcânio posterior, ok? Posterior, né? Aqui está falando que seria a borda do pé anterior e a borda do pé posterior. Tá. Tá? Você falou que lá na página 20 está escrito outra coisa? Deixa eu ver. Não. Tá posterior do calcânio. Tá certo. Aqui o G você tem na borda anterior do calcânio e posterior. Anterior do calcânio seria a borda anterior do pé e borda posterior do pé. Né? Sim, e aqui que é dá a borda pra confundir. medial e lateral. Né? Então pensa como artelhos e calcânio. E a outra é a borda medial e a borda lateral.
Tá bom. Entendi. Ok? Eu acho que Opa, deixa eu até compartilhar de novo aqui, ó. Na página do controle global, eu acho que fica mais fácil para você ver. Opa. Aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, pega, esse ponto aqui, ó. Anterior nos artelhos, posterior no calcanhar. Tá? E aqui a borda lateral e a borda medial e borda lateral. Tá joia, entendi. E aí, mais dúvidas? Ô, Fabielle, a gente não viu uma pergunta sua, nem na mentoria 1, nem na mentoria 2, por favor. O que mais, gente? Posso fazer mais uma, a última? Ô, Marcelo, por favor. Da etiologia. Em G, recusar o conhecimento, é só eu não quis passar a informação ou, de repente, eu não quero também receber a informação? Como seria uma informação que é gerada por nós, né? Ela tem que ser gerada por você. Pelo menos eu interpreto mais uma informação que eu não dei a informação. Tá? Eu não passei. Essa informação é minha e eu não quero passar essa informação. Pelo menos eu pensaria dessa forma. Eu não sei se Mari, Rô, Rodriguinho, se pensam de outra forma aí. Adolfo, eu penso que na dissimulação, às vezes acontece isso, do dissimulado ele não querer saber o que está acontecendo, né? E aí não me envolvo com o que está acontecendo, eu dissimulo, para mim está tudo bem. Mas não está tudo bem porque eu não sei exatamente o que está ocorrendo ao meu redor. Não, pode entrar como uma recusa de conhecimento. A recusa da informação, né? O que tem de etiologia, que eu até escrevi ali no chat para vocês, que está no livro azul, ele fala situações vividas pela pessoa, mas das quais ela não quer falar ou revelar por diversas razões. Então é algo dela, né? Que ela não fala, não que ela não quer saber, né? Pelo que está escrito ali. Então, mas entra a recusa do conhecimento exatamente para isso, para não ter que falar. Para não se envolver, talvez, em alguma situação, a pessoa ela não quer, né, se envolver, ela quer recusar a informação, né? Receber a informação. Então, Isso. até pode ser, né? Tá joia. Obrigada, gente. Foi a última, tá? Rodolfo. Fala, Regina. Eu gostaria de ver a página 20 tua. Tem como colocar na tela? Que eu acho que está diferente da minha. Diferente da sua? Vamos lá. Uma dúvida. Página 20. Então. A minha só tem borda anterior mesmo, lá no controle. Só tem escrito Aqui? borda anterior. Uhum. Mas está pintado aqui, mas tá pintado aqui atrás e aqui na frente? Não. Só está escrito borda anterior, não está pintado. Então, não, mas aqui na frente está pintado. Assim. E aqui atrás, não está esse jeitinho seccionado? Eu acho que tá. É só escrito que não. Pode ser só o escrito aqui, tá faltando um posterior, né? Então tá bom, é isso. Obrigada. Rodolfo. Oi? Na etiologia em G, eu podia colocar como se o indivíduo não quer comunicar o que o afeta? Seria isso? Pode ser.
Eu não quero passar o que está me incomodando. Eu guardo aquilo que está me incomodando. Tá. Né? Eu retenho, eu guardo a informação. Né? É como aquilo que a gente falou, é o recusar a informação. Né? Recusar passar a informação. Ok, obrigada. Tudo bem? Bom, pessoal, olhem só. Nós finalizamos, então, a negantropia complementar, né? Finalizamos passando a informação que vocês já têm da individualidade, tudo bem? Que é a informação que falta, que seria a etapa E, tá certo? A etapa E, que seriam todas, então, as nossas potencialidades, a nossa essência do ser e da razão de existir, que é a individualidade, estaria na etapa E, tá certo? Então, isso é o que vocês têm lá no NP2, mas ela estaria se repetindo aqui, né? Portanto, olha, a Juliana tá melhor que eu tô tomando chá, ela tá tomando um vinho, vocês viram ali, gente? Eu vi, ó. Então, o que a gente tem que lembrar é que nós vamos seguir dentro dessa construção de tudo que vocês tiveram do P3 até o P6, dentro daquele plano de pensamento que a gente colocou lá no início, na primeira aula que o Diguinho colocou, né? Eu tenho negantropia inicial, construção do corpo físico, entropia inicial e entropia complementar, que é o funcionamento específico, o funcionamento geral e o funcionamento específico do corpo, né? E depois nós entramos na negantropia complementar, que é a construção do indivíduo, né? Em todas as suas dimensões psíquicas, emocionais, afetivas, né? Então, isso é o que nós tivemos em todo, né? O nosso P3 e P6. Para a semana que vem, nós estamos preparando alguma coisa bem interessante para vocês, né? Justamente para passar para vocês todo um contexto de tudo isso que vocês tiverem, justamente algumas interpretações para que fique mais claro tudo isso que vocês tiveram, né, com o P3 e o P6, para dar o próximo passo, né, que seria justamente para o entendimento do P7 e P8 também, correto? Então vocês vão ter esse encaixado de tudo, vamos dizer assim, de tudo que a gente fez dentro dessas 2 horas que nós vamos ter a semana que vem. Não é isso, Diguinho? Você quer colocar alguma coisa mais aí, velho? Não, é isso aí. Não promete muito, não. Só me complica, pô. Mas é isso Falar aí. o básico, né? Achei até que você fosse já falar do fechamento. Já falei, não precisa nem dar aula 10, não. Já tá falando lá do fechamento. Mas é isso aí. A gente até não vai ter o atendimento prático, como eu falei, como a gente falou, né? Eu até tentei organizar uma forma, mas eu acho que não vai dar certo, não. A gente vai fazer uma parte teórica, mas preparando aí algo interessante para vocês. Posso falar? Posso falar? Olha só, é só um pedido. Eu não sei, todo mundo que está aqui fez a mentoria anterior? A grande maioria dos alunos que está aqui hoje fez o primeiro módulo com vocês? Porque assim, eu não fiz. Aí, alguma possibilidade, só para eu ter que, para eu tirar, não é nem tirar, ver as dúvidas aqui, da gente ter a etapa B de entropia complementar, em F, né? E a etapa E agora da negantropia, que seria a individualidade. Porque esse vídeo existe, está gravado, né? Mas a etapa B, por que a etapa B, Denise? Não é a B, é o CPs que eu digo. CP, tá, isso, a página do CPs. CPs, B em F. Eu até anotei aqui. É só uma, assim, eu não fiz lá atrás. Aí eu queria saber se todo mundo aqui fez o primeiro para fazer o segundo. Entendeu? Se existe essa possibilidade. Se não, tudo bem, não tem problema. Que na verdade não tenha gravado só isso, né, Diguinho? Mas... Não tem só a página do CP. Só a página do CP, não. Uhum. Eu vi com o Christian, se a gente... Vamos resolver já. Matricula, segunda-feira está começando a turma do básico. Mas aí do primeiro, do básico de novo, Segunda-feira. É isso que está te faltando, a gente resolve agora.
Mas é só. Eu tenho as aulas do Rodrigo todo gravado, assim, a parte prática, né? De quando ele deu, eu tenho até aqui no meu computador, lá de trás das aulas. Mas era só porque, assim, sempre eu encontro, eu agora vendo de novo, eu tenho um outro olhar. Até aquela questão que colocou de fazer o global do processo, da classe, eu não fazia aquilo. E eu estou achando legal que eu tenho feito agora e eu tenho encontrado. E antes eu fazia o global só da negantropia complementar, e não achava, passava batido. E agora eu volto e tenho encontrado. Então é só uma coisa, mas tá tudo bem, tudo certo. Obrigada, assim mesmo. O que eu posso falar para você, Denise, que a gente tem visto em todas as pessoas que estão fazendo as mentorias, né? Essa aqui, nós já estamos indo também para uma segunda, logo mais do P3, e nós estamos indo para a 7ª já da mentoria do básico. É exatamente isso que você está falando, é o que a gente mais tem escutado. Que as pessoas têm feito a mentoria e têm utilizado mapas que até então não estavam utilizando ou estavam usando de uma maneira muitas vezes precária, vamos colocar assim, e que agora estão usando e estão colhendo muitas vezes os resultados e observando informações diferentes, tá? Então, eu acho que isso está sendo o mais prazeroso para nós que estamos aqui, tá? Eu, o Christian, a Mari, a Rô, né? o Rodriguinho, justamente porque a gente tem observado que o quanto de não é falha, mas às vezes que é aquela pequena coisinha que a gente deixa por um detalhe e que, pô, tem muita informação, né? Então... Não, mas às vezes não é nem falha de vocês, é porque na aula, como a gente não tem isso gravado, quando a gente vai assistir de novo, o detalhe a gente consegue pegar. Porque você para, anota, e na aula a gente não consegue isso. Então, eu acho que é por aí. Quem está fazendo agora assim, mesmo pela primeira vez, eu acho que deve estar sendo muito mais produtivo. Não sei. Até o que a gente ouve de diferença do híbrido aí, né? Que a gente tem escutado em sala de aula, na verdade. Que o híbrido, eles falam exatamente isso, que eles conseguem parar e anotar, né? Então tem essa diferença e a micro, acho que o segredo é quanto mais vezes a gente assiste. Até a gente aqui assistindo, vocês estão assistindo aí junto com a gente está revendo várias vezes, e muitas vezes a gente, professores aqui, entra em discussões paralelas aqui, enquanto nos privados aqui, para ajudar a responder vocês. Então, acho que quanto mais a gente vê, mais a gente aprende, né? Cada vez a gente escuta uma coisa diferente. Então, é importante essas revisões aí, estar atento, poder reassistir os vídeos, porque com certeza até aqui na online vocês perdem algumas informações, né? Então, isso é o mais importante. Tem bastante gente aí que fez, né, a mentoria 1, que acho que do módulo básico, que acho que consegue até colocar aí um pouquinho da informação deles, da vivência, né? Eu garanto que quanto mais a gente assiste, melhor a gente fica. Ô, Rodolfo, Marcela de novo, mas não é pergunta não. Eu acho que eu estou entendendo o que a Denise está querendo colocar. Eu fiz a mentoria anterior, então assim, eu revendo, por exemplo, a individualidade que foi passado novamente, eu tirei muitas dúvidas do que eu tinha do curso, né, quando eu fiz a primeira vez. Eu acho que ela está querendo dizer é que como tem nesse módulo avançado tanto a individualidade quanto o ACPs, ela queria, acho que, rever essas aulas para relembrar que ela não fez o P1, P2. É isso, a mentoria? Isso aí, exatamente. Obrigada. Imagina. Na verdade, eu entendi totalmente isso, viu, Marcela? É que quando a gente se programou justamente para fazer a mentoria e tudo mais, né, a gente se programou dentro do contexto do que a gente faz em sala de aula, né? Então, esse é o que é o cronograma como a gente tem, né? Os CPs até, eu sei que de uma certa forma fica até bem simples passar, não tem, o CPs é uma página, na verdade, bem simples a gente atuar. Mas a hora que você falar de uma individualidade, para a gente fazer isso, perderia não, né? A gente tem lá 2 horas e tanto só para falar da individualidade, né? Para fazer na mentoria, né? Sim, é mais extensa. Então a gente tem tudo isso, como a gente colocou esse pensamento, porque a individualidade, a hora que eu chego no P3, eu já fiz a individualidade. Mas ó, eu entendo totalmente o que a Denise está falando, tá, gente? Mas eu poderia até aconselhar também a rever um todo, eu acho que é fantástico, né? Mas
É isso aí. Mas, Denise, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Qualquer coisa, a gente dá uma palhinha, né, Diguinho? Aí a gente prolonga de 3 horas para 5 horas, né, a semana que vem. A gente vai começar às 7 e acabar 1h30. Pessoal, não esqueçam de fazer perguntas aqui pra gente ser remunerada, eu e a Rosana, hein? De ficar 5 horas. Rodolfo, Oi, Regina. não tem uma aula que a gente tenha só prática da individualidade para passar para ela? Que a gente fez várias aulas no P2, né? Você fala... Aquelas aulas que a gente tinha repetidas, né? Que eram aulas curtinhas. Mas essas são as aulas que estão na plataforma, né, Regina? Ah, tá. Não tem como passar para ela. Está na plataforma essas aulas. Tá. Então, beleza. Obrigada, Regina. Tudo bem aí, gente? Bom, semana que vem nós nos encontramos para fazer um catado, então, geral de tudo isso aí, passar essas informações, né, e botar alguns pingos nos is. Eu acho que seria interessante vocês darem uma estudada em tudo que nós tivemos essas 9 aulas, tá? Para que vocês consigam, de uma certa forma, a gente também colher essas informações depois lá, tá certo? Ok? Então, obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um dia. Eu prometo para vocês que vocês não vão mais escutar minha voz, eu deixo o Rodriguinho falar semana que vem, tá bom? Aí não vai ter mosquito me enroscando e nem nada disso, tá? Mas amanhã, semana que vem, nós estamos tudo junto aqui, tá bom? Para finalizar isso aqui da melhor maneira possível e que, óbvio, que seja agradável para todos nós. Tudo bem? Bom, gente, obrigado, Mari, obrigado, Rô, obrigado, Cris, obrigado, Diguinho. Tá? Valeu, Bom Dolfo. aniversário de novo aí. Gente, boa noite a todos, tá? Que Deus abençoe todo mundo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Gratidão, boa noite. Até semana que Tchau, vem. gente. Valeu, boa noite. Boa noite, gente.